Sejam bem-vindos ao CEDIM Pesquisa. Hoje iniciamos uma jornada de 12 encontros dedicados à pesquisa, ao diálogo e à construção de novos olhares sobre uma questão decisiva para o futuro das nossas cidades. Qual é a conexão entre patrimônio cultural e inovação? À primeira vista, patrimônio e inovação podem parecer ideias situadas em direções opostas. O patrimônio costuma ser associado ao passado, memória e preservação, e a inovação, por sua vez, frequentemente relacionada ao futuro, à transformação e à criação do novo. Essa oposição, contudo, é aparente. Nenhuma sociedade inova de maneira consistente quando desconhece a própria história, enfraquece seus vínculos ou perde as referências que estruturaram sua identidade. Da mesma forma, o patrimônio cultural não permanece vivo quando é tratado como uma relíquia intocável, distante da realidade, das comunidades e das necessidades contemporâneas. Patrimônio cultural não é apenas aquilo que herdamos, é aquilo que reconhecemos como valioso, protegemos coletivamente e decidimos transmitir às próximas gerações. Ele está nos prédios, nos monumentos, nos documentos, nas paisagens, nos espaços públicos e sítios históricos, mas também está nos saberes, nas celebrações, nos modos de fazer, nas práticas comunitárias, nas manifestações artísticas, nas memórias afetivas e nas histórias que uma cidade conta sobre si mesma. Por isso, proteger o patrimônio cultural significa muito mais do que conservar bens antigos. Significa proteger referências de memória, identidade e pertencimento. Significa permitir que as pessoas compreendam de onde vieram, reconheçam-se no território onde vivem e participem conscientemente da construção de seu futuro. E é exatamente nesse ponto que patrimônio e inovação se encontram. Inovar não é apenas substituir o antigo pelo novo, inovar também é produzir novas respostas para problemas persistentes, estabelecer conexões antes invisíveis e atribuir novos sentidos ao que existe. Preservar, portanto, não significa impedir a transformação, significa assegurar que a transformação não apague as referências que dão sentido à vida coletiva. Essa discussão é especialmente relevante para os municípios, para as procuradorias, porque é nas cidades que o patrimônio cultural se apresenta de maneira mais concreta e cotidiana. É nelas que convivem os bens históricos, as paisagens culturais, as memórias comunitárias, os interesses econômicos, as pressões urbanísticas e as aspirações de desenvolvimento. Nossa primeira convidada é Ana Maria Moreira Marquesan, procuradora de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mestre e doutora em Direito Ambiental e Biodireito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora convidada em cursos de pós-graduação em Direito Ambiental, é autora em uma obra de referência para essa discussão, A Tutela do Patrimônio Cultural sob o enfoque do direito ambiental. Também é autora, coautora e organizadora de importantes publicações na área ambiental. Integra a diretoria da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, a Brampa, e do Instituto Direito por um Planeta Verde. Atualmente coordena o Centro de Apoio Operacional das Procuradorias de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, CAOMA, e já integrou o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Sua trajetória reúne produção acadêmica, atuação institucional e profundo compromisso com a proteção dos direitos ambientais, culturais e coletivos. Sua presença nesse encontro nos convida a compreender o patrimônio cultural não como um tema periférico, mas como parte integrante do direito ao meio ambiente, da cidadania e da responsabilidade intergeracional. Nosso segundo painelista é Udo Sarlé, professor natural de Porto Alegre, protagonista de importantes capítulos da história ambiental e administrativa de Novo Hamburgo. Udo foi o primeiro diretor de meio ambiente do município, exercendo a função de 89 a 96. E foi presidente da Fundação Proparque de Novo Hamburgo, instrutor de meio ambiente, presidiu a Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente no Rio Grande do Sul e subseccional sul da ANAMA, abrangendo os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Foi secretário municipal de meio ambiente de 2017 a 2021 e exerceu a função de diretor de patrimônio cultural da ANAMA Nacional. Ao reunir Ana Marquesan e Udo Sarlé, esse painel aproxima dois campos fundamentais. De um lado, a reflexão jurídica, acadêmica e institucional sobre a tutela do patrimônio cultural como direito coletivo e dimensão essencial do meio ambiente, e do outro, a experiência concreta de quem ajudou a criar, estruturar e implementar políticas públicas ambientais em Novo Hamburgo. Temos, assim, a oportunidade de conectar teoria e prática, norma e território, proteção jurídica e gestão pública, memória e ação.
E ao longo dessa conversa, desejamos compreender como o patrimônio cultural pode deixar de ser visto apenas como um conjunto de bens a serem protegidos e passar a ser reconhecido como uma plataforma de desenvolvimento humano, educação, cidadania e inovação. Sejam muito bem-vindos, nossos painelistas, nossos convidados. E eu começo com a minha querida professora, nossa dama, vamos com as damas, né, Udo? A nossa dama do patrimônio cultural, doutora Ana Marquesan, seja bem-vinda. Muito obrigado, é um prazer, Sinara e Udo, participar com vocês desse podcast, né, a respeito de um tema que eu gosto muito, que foi objeto até da minha dissertação de mestrado, né, que é o patrimônio cultural, mas que muito antes de eu fazer o mestrado, eu já estudava esse assunto, né? Tanto que eu me lembro que quando eu fui escrever a minha dissertação, eu fui a primeira a terminar, porque eu estava inflada, assim, aquela dissertação, ela brotou do nada, assim. E depois de lá para cá, eu continuo sempre estudando, porque a minha profissão exige, estava na Promotoria de Meio Ambiente de Porto Alegre, né, onde permaneci mais de 20 anos, e lá nós temos tanto a tutela do patrimônio natural como cultural, e agora no Centro de Apoio, né, em que a gente trabalha também com todas as temáticas ambientais, inclusive o patrimônio cultural. Aliás, aí já vai a primeira premissa, assim, da minha percepção a respeito, né? Eu entendo o meio ambiente como um bem unitário, sistêmico, holístico, né? Nós não vivemos numa cidade só de pedras, só de construções, só de edifícios, nós vivemos num espaço, num território, como tu falasse, né, Sinara? E ali, nesse território, nós vamos ter uma integração da dimensão natural, cultural e artificial do meio ambiente. E para que nós tenhamos, de fato, qualidade de vida, que é o bem maior perseguido pela Constituição Federal de 88, nós precisamos ter a presença de todos esses elementos, cada um deles coexistindo de forma harmônica e de forma construtiva. Assim como a gente precisa ter um meio ambiente do ponto de vista natural, né, sadio e ecologicamente equilibrado, para que a gente exerça o nosso bem mais caro, que é o direito à vida, né, e não qualquer vida, mas uma vida com qualidade, nós precisamos também ter as nossas referências culturais preservadas, porque o ser humano, eu sempre digo, ele não é fruto de uma geração espontânea, né? A gente é, na verdade, produto daquilo que os nossos pais nos legaram, que os nossos avós legaram para os nossos pais, e que nós iremos, de alguma forma, trabalhar nessa herança e deixar um legado também para as gerações futuras. Então, a gente tem que pensar o patrimônio como esse elo, como essa ponte, né, que liga o passado ao futuro através das ações do presente. E é claro, né, que nós não vamos querer engessar as cidades, engessar a criatividade humana e dizer da noite para o dia tudo se congela, vamos preservar tudo. Eu sempre digo que é a tarefa mais cruel de quem trabalha na área do patrimônio cultural, é operar essa seleção, né? Porque a memória é um processo seletivo. Para que a gente consiga lembrar de alguma coisa, necessariamente teremos de esquecer de outras. Né? E é a mesma questão em relação ao patrimônio cultural, nós não vamos engessar as nossas cidades. E aí, o que merece essa transcendência do passado para o futuro? São esses bens que nos contam histórias, eu sempre digo, né? Eu acho muito interessante a expressão, na época foi criada pelo John Ruskin, né? Que é aquele arquiteto inglês, que ele dizia, ele criou um neologismo na época, até voicefulness, ele diz que o patrimônio, mesmo sem oralidade, sem uma voz, ele nos conta histórias, por sua simples presença na cena urbana ou na rural, né, Sinara? É muito importante, a gente aqui no Brasil tem trabalhado muito pouco com o patrimônio cultural rural, e hoje esse é um objeto assim, de estudo muito forte na Europa, na Espanha, Portugal, e mais do que o patrimônio rural, eles estão também com esses percursos culturais, né? O patrimônio em estado móvel, por exemplo, o Caminho de Santiago,
né? É um dos primeiros caminhos culturais reconhecidos pela Unesco, porque você vai caminhando e sentindo todas aquelas vivências daquelas vilas, daqueles lugares por onde você vai passando. Então, o patrimônio, ele é muito mais do que pedra e cal, né? Ele é alma, ele é corpo, mas também ele é alma. Perfeito. O patrimônio, ele nos traz para nós mesmos, eu sinto isso, ele nos resgata, né? Udo, como podemos fazer com que o patrimônio traga para a cidade esse sentido de pertencimento? Sabe, enquanto a doutora Ana estava falando, primeiro, eu quero agradecer pelo convite, me sinto muito honrado em participar novamente aqui de uma conversa, de um encontro, tá? Mas estava mesmo pensando, né, quando lá, tu falasse, eu fui primeiro diretor de meio ambiente, e naquela época, 89, logo depois da Constituição, tinha a questão das áreas de preservação permanente, principalmente no Hamburgo, por causa do banhado do Rio dos Sinos, né? Em que a gente começou como exercer, né, a fiscalização e conversar com os proprietários de áreas lá que tinha no banhado, e todos eles diziam, não, então, para aí, então o município tem que nos indenizar, afinal de contas, a gente não pode usar a área de terras, né? E aí me lembro também, num dos, eu acho que é a primeira ou segunda edição do livro do Paulo Afonso Leme Machado, né, que é o dever do Estado em proteger, né, proteger do próprio proprietário, né, para que ele não cometa absurdos, né? Aí ele usava o exemplo, não pode a prefeitura autorizar que o proprietário escave os fundamentos da sua casa, né, sob risco de ruir a casa, tá? E se levou muito tempo para que as pessoas entendessem que a questão da preservação, da manutenção das áreas de preservação permanente é importante. Hoje ninguém mais questiona, ninguém mais fala, mata ciliar não é importante, tá? E aí não preciso nem fazer alusão a 2024 ou os eventos climáticos que a gente está vivenciando hoje, exatamente essa semana, tá? Todo mundo compreendeu. Mas aí, agora, como é que a gente vai convencer, né? Eu acho que esse é o termo certo, convencer as pessoas que a preservação do patrimônio histórico é importante, é relevante, né? Então, a gente tem que achar outros caminhos, né? Que não é só dizer, bom, reflete a nossa história, são as nossas memórias, são os nossos antepassados, são os nossos familiares. Isso não é o suficiente, né? Isso não é o suficiente. Então, nós temos que usar outros artifícios, né? E demonstrar que é importante preservar o patrimônio cultural de uma cidade, né, ou mesmo na área rural, porque a gente pode gerar negócios com isso, né? Inegável, hoje, todas as cidades, aqui da nossa região, não precisamos ir a Minas Gerais, né, para dizer que nós podemos impulsionar, por exemplo, o turismo. É importante, né? As pessoas gostam de admirar, né, as edificações mais antigas, né? E ver em detalhes, e quando então tem uma visita guiada, melhor ainda, né? Porque aí eles veem aquele detalhezinho, né? Eu sempre me lembro do nosso amigo Jorge Stocker, né? Que fala sobre as folhas de carvalho, o que o carvalho teve de representativo dentro da cultura germânica, da arquitetura germânica, né? Que a gente vê, inclusive, em arte cemiterial, né? Mas mostrar para as pessoas que, sim, se eu preservar, eu consigo impulsionar negócio. Isso que é importante. Então, eu vejo hoje a gente criar formas de incentivo, e aí entendo que o poder público tem esse papel, né? Tem esse papel importante de sim dizer, olha, isso tem que ser preservado, no entanto, nós temos que dar oportunidade, dentro dos processos de intervenção, dentro dos processos de licenciamento, né, oportunidades para que as pessoas efetivamente possam empreender dentro desses locais. Né? Isso que é importante. Ótimo. Doutora Ana,
Como a tecnologia pode ajudar a preservação do patrimônio cultural no seu ponto de vista? O áudio. Acho que ficou mutado. Acho que foi a própria Sinara que tinha mutado. Não, a tecnologia, Sinara, tu sabes melhor que eu, porque tu é uma das pessoas da área jurídica que melhor lida com isso, né? Ela permeia todos os setores da nossa vida atualmente, né? A gente não consegue se descolar dela. E é óbvio que o patrimônio cultural também, né? Nós podemos desenvolver projetos multimídia. Eu penso que, sobretudo, no campo da educação ambiental, a gente pode estar desenvolvendo projetos incríveis, né? Eu visitei recentemente a cidade de Matera, na Itália, que é a terceira cidade mais antiga da humanidade, e eu fiquei completamente arrebatada por aquela cidade, porque ela, de vergonha nacional, né, lá na década de 50, mais ou menos, hoje ela virou capital europeia da cultura, né? E uma das formas que ela fez isso é através desse autorreconhecimento. Então, tem um museu que tem uma série de pinturas do Levi, que foi justamente o cara que descobriu a triste realidade de penúria total de Matera, em plena década de 50 ali, era malária, as pessoas morando naquelas cavernas que hoje foram gentrificadas e viraram chiques, mas na época eram seres humanos com animais, os animais dormiam com as crianças para aquecer os corpos das crianças, uma coisa muito impressionante. E eles fizeram um museu onde tem as pinturas desse médico, que além de médico, era pintor e literato, escreveu um livro sobre matéria publicado em mais de 80 idiomas, e lá nesse museu, o que eles fizeram? Tem os quadros em que ele pinta as pessoas da comunidade, que chocou ele, na época elas vinham clamando por saúde, elas só queriam saber de quinino para matar a malária, era o único remédio que elas conheciam na época, né? E daí fizeram animações com aquelas pinturas, sabe? Então, a tecnologia potencializando aquela memória cultural do município, expressa numa arte ultra realista do Levi, né, que é fantástico. Então, isso é uma ideia, mas a gente pode fazer muitos. A Sinara já botou ali umas fotos de Matera, né? Eu fiquei realmente muito, muito impressionada. E daí eu vi que havia esse livro. Primeiro eu consegui ele só em italiano, comecei a ler na viagem mesmo, e depois eu achei numa editora portuguesa e eu estou enlouquecida lendo o livro, porque realmente a situação que ele descreve, ele foi como um exilado político para lá, queria só pintar, e no fim o que ele mais teve que fazer foi trabalhar como médico, que as pessoas estavam todas morrendo de peste, de malária, de uma série de coisas. Que interessante, eu não sabia sobre essa cidade, mas interessantíssimo. Depois eu posso te emprestar o livro, deixa eu lembrar, Cristo parou em Éboli. Esse é o nome do livro. Até o nome já é interessante, né? É porque todas as pessoas com as quais ele falava diziam, não, Cristo só veio até Éboli, nunca chegou aqui, nunca lembrou de nós. Né? E quando a irmã dele, que era uma outra médica, humanista, fantástica, vem para fazer uma visita para ele, porque ele estava exilado lá, ela vem de Turim com toda a tecnologia, já na época, com 500 aparatos médicos e tal, ela fica muito impressionada, assim, como é que as pessoas moravam naquelas cavernas, entravam às vezes por alçapões dentro de casa. Impressionante. Que interessante. Sempre há uma forma de atrair, né? E os efeitos visuais são muito interessantes. Recentemente, dia 25 de julho, no dia do imigrante, da imigração, né? O Udo participou do lançamento da reforma, Restauro. Do restauro
do monumento ao imigrante. Udo, tu podia nos contar? Eu vi umas imagens. Então, é exatamente isso, né? E foi tão bonito, sabe, que foi realmente emocionante, eu me emocionei. Então, anoiteceu, ficou escuro e fizeram uma projeção no monumento, né? Fizeram a projeção no monumento, primeiro só com os detalhes do contorno porque o monumento, na verdade, é uma torre, né? Ela tinha a intenção de ser até como é que se diz, aí a imagem, um ponto de observação, né? Quando ela foi construída, quando ela foi inaugurada em 1927, ela era um ponto de observação, podia se ver todo Hamburgo Velho, né? Que foi o início da cidade. Tem uma foto até aqui da projeção. Sim. E, de uma forma tão bonita, eles conseguiram praticamente contar a história, só com imagens, com áudio e de uma forma escolhida fantástica. Então a valorização do patrimônio histórico, né, através de uso de tecnologias, eu achei aquilo fantástico. Até conversei com o Jorge, queria dizer, como é que vocês fizeram isso, né? E é tão bonito a gente ver esse uso da tecnologia dentro da questão do patrimônio histórico, né? E a gente tem tantas outras oportunidades, né, de valorizar o patrimônio histórico, principalmente usando tecnologias, né, como a própria recriação. Nós temos patrimônios que hoje não estão mais íntegros, mas são patrimônios. Por exemplo, a gente não pode deixar de falar do show que se tem, é um verdadeiro show, espetáculo, né, lá nas ruínas de São Miguel. Eu ia citar. É uma coisa, assim, fantástica, né? E já faz alguns anos que eu fui lá e visitei, era um show de luzes, algumas imagens, né, que muito provavelmente com o uso de tecnologia pode ser cada vez mais aprimorado, né? Então, a gente recriar, por exemplo, como viviam aqueles povos guaranis, né? Fazendo a projeção de como era, usando tecnologia, podendo projetar em forma de holograma, alguma coisa assim. Eu acho que para as pessoas entenderem e ter percepção por que isso era importante, né, e não ficar só no imaginário, mas conduzir uma visão de como era a vida, né, daqueles povos. Eu acho que a tecnologia tem tudo. Eu fico tão feliz, né, quando a gente vê como a inauguração da primeira etapa do restauro lá do Monumento ao Imigrante no Hamburgo, que o uso da tecnologia pode nos trazer, né, essas imagens. Quer dizer, o restauro em si, né, como ele foi feito, pesquisa, raspando lá com bisturi para chegar nas cores exatas, e esse monumento ele foi pintado várias vezes. Então, hoje, a gente olha para o monumento, nossa, a gente tem as fotografias preto e branco na inauguração de 1927, né, e obviamente não consegue imaginar que cor tinha aquilo, né? Então, essas foram as cores escolhidas naquela época pela Associação Pro Monumento, né, que em 1927, nos festejos de emancipação de Novo Hamburgo, né, inaugurou, né, com aquelas cores. Isso é fantástico. Então, vejo assim, a tecnologia tem tudo, né? Traduções simultâneas, por exemplo, né? Há pouco tempo eu estive na Alemanha e obviamente, eu falo alemão, né, mas em si, então tu tinha opções lá de fazer um guia, tu só acessava o site por um QR Code e tu via toda a exposição lá seja no museu, no Pergamon Museu, lá em Berlim, e tu podia ter todas as explicações lá em áudio na língua que tu deseja. Quer dizer, a tecnologia é impensável hoje a gente pensar em patrimônio cultural
né, que seja para turismo, para visitação, se não tiver essas tecnologias. Assim como, por exemplo, uma coisa simples. A gente vê várias cidades hoje, coloca uma placa com uma explicação. Vamos pegar Antônio Prado. Tem lá uma placa onde tem toda essa casa foi construída por fulano de tal, morou a família tal, foi usada para tal finalidade, né? Enquanto uma coisa simples como um pequeno QR Code hoje nos traz todas as informações e em várias línguas, né? Então ela substitui coisas que já foram importantes, como placas escritas geralmente em português e inglês, né? Para dar opção para qualquer pessoa que visite o local ter essa visão e poder, né? Poder ter acesso à informação do que representa aquele bem cultural. Posso falar mais uma coisinha sobre tecnologia também, não só nas questões de educação patrimonial, que estão abarcadas por uma noção que a gente trabalha muito pouco aqui no Brasil, que é a questão da valorização do patrimônio cultural. Na Itália tem livros e livros, eu tenho um que é um tijolo maravilhoso sobre valorização, políticas de valorização do patrimônio cultural. Isso tudo que a gente fala é dar vida a esse patrimônio, é abrir diálogos dele com a sua própria comunidade. Como diz uma técnica do IFAM, cujo nome eu não lembro, mas a fala dela eu nunca esqueci, ela dizia assim, que amar é um verbo que não admite imperativo. Eu não posso dizer para o Udo, ame a biblioteca pública do estado do Rio Grande do Sul. Mas eu posso dar uma ajudinha, né? Mostrar para ele a biblioteca, etc, etc. Então, todas essas políticas, né, de educação patrimonial e de valorização do bem cultural, é o mise en valeur, né? Colocar ele, assim, no seu estado mais belo possível, mais acessível, com a sua capacidade comunicativa amplificada, para que as pessoas realmente consigam ter uma legibilidade em relação ao patrimônio. Porque, muitas vezes, a pessoa passa por um patrimônio e não compreende tudo que ele pode nos dizer, né? Mesmo lá em Matera, por exemplo, né? É lindo, tá? É interessante, uma cidade toda monocromática, sem quase nada de verde cá entre nós, não tem quase vegetação, não tem quase nada que não seja pedra, mas daí, quando eu fiz a visita guiada, meu Deus, foi algo assim arrebatador, porque foi com uma pessoa bem de lá, que falava um italiano meio que com o dialeto deles mesmo, o cara era muito de lá mesmo, e nos explicando toda essa história riquíssima, né? Então, é uma cidade que eu, por exemplo, se eu tiver condições, eu vou voltar, certamente. 2 dias foi muito pouco, só para dar um exemplo. Aqui, em Porto Alegre, a nossa biblioteca pública, aquela maravilha, que está sempre sendo restaurada, porque ela é muito grande, alguma uma parte, tem outra tendo que receber restauro, né? A última vez que eles foram fazer uma restauração ali na entrada, eles começaram a lixar as paredes e descobriram umas pinturas murais belíssimas, que há um tempo atrás, assim, há tipo, uns 80 anos atrás, um diretor da biblioteca pública, ignorante, achou muito feio e mandou pintar tudo por cima. E agora elas foram valorizadas, colocadas em valor ali, né? Então, quem visita, vale a pena e ver aquelas pinturas murais ali da entrada da nossa biblioteca. E uma visita guiada é muito enriquecedora, né? Porque a gente tem vários salões, né? O salão mourisco, o salão egípcio, cada um com a sua história. As poucas bibliotecas do mundo cujo mobiliário é harmônico com a construção, com todo o resto. Então, foi todo feito sob medida, né, para aquela cena. Então, quando eles restauram, tem que restaurar o mobiliário, que não é nada barato, tem muita madeira, portanto, tem muito cupim. Não é fácil manter aquilo ali bem, né? Exatamente. Eu tive até a felicidade de ir, eu acho que faz uns 2 anos atrás, que eles estavam exatamente fazendo o restauro lá na biblioteca. É uma coisa fantástica. Na verdade, eu desconhecia a maravilha que é aquele prédio.
Agora, uma coisa que também estava pensando, as visitas guiadas, por exemplo, hoje a gente sabe da dificuldade, por exemplo, nos espaços culturais, que a própria administração pública tem, em função dos vários custos que se tem para administrar uma cidade, de, às vezes, manter recursos humanos. Tá? Exato. E aí tu tem, quem hoje não tem um celular, né? Quem hoje não tem um celular que possa então fazer uma leitura de um QR Code ou ter acesso a um áudio e fazer a sua visita guiada, tá? Claro. Então, eu vejo isso, nossa, como muito importante. Mas eu queria também pegar um gancho sobre essa sua visita na Itália e falar de uma visita que eu fiz na cidade de Marburg sobre a questão de valorização, porque é uma coisa interessante. Geralmente os gestores, mesmo quem não é ligado à questão de patrimônio cultural, quando efetivamente vão em algum evento, eles veem da beldade do patrimônio conservado, e isso eu percebi nas minhas 4 décadas na administração pública, se emocionam e acham aquilo fantástico. E a gente vê como é que a gente vai agora fazer com que as pessoas entendam que isso tem o seu valor. Eu me lembro, eu fui para a cidade de Marburg, e na cidade de Marburg eu tive a felicidade, através de uma prima minha que mora lá, de conhecer um arqueólogo que trabalha lá na Alemanha, se fala em saneamento, né? Não se fala em restauro, em saneamento das edificações lá, casas do ano de 1000, 1100, 1200, tá? Em que os alemães eles investem profundamente, né, no restauro e querem porque no momento que eles restauram e tem aquilo original, aquilo agrega valor à propriedade. Né? Aqui no Brasil ainda não. Né? Aqui no Brasil a gente tem instrumentos que são visivelmente insuficientes, né? Como isenção de PTU na grande maioria das cidades, algumas têm a venda de índice, que passa a ser importante, mas eu não vejo ainda as pessoas mantendo o seu patrimônio cultural, que está dentro da família, se não apresentar uma efetiva vantagem. A bem da verdade é isso. Tá? Então, a questão do despertar o sentimento. Tá? Uhum. Como é que nós vamos despertar o sentimento das pessoas de que aquilo é importante e de que é importante preservar? Tá? Então, a gente sempre tem que ter algum artifício financeiro que a gente entende, porque restauro é caro, não é uma reforma, restauro é caro, tá? exige profissionais habilitados, tá? Mas a gente vê que, por mais que tenha boa vontade de restaurar, e às vezes pega uma lei de incentivo à cultura, ou algum incentivo que a cidade tenha por venda de índices, isenções, alguma coisa assim, parece que não é o suficiente ainda. Me parece que não percebo ainda que seja o suficiente. Ou vou manter porque amo aquilo. Foi o que eu faço. Não adianta me convencer de que eu tenho que amar a Biblioteca de Porto Alegre e estaria, se não tivesse visitado e ver a maravilha que é aquela biblioteca, eu não teria como amá-la também. Exato. E além da política de preservação, a política de educação patrimonial, a política de valorização do patrimônio, o que mais os senhores entendem que poderia ser feito e o que tem planejado para agosto de 2026, 17 de agosto de 2026? Quais são os planos para o mês do patrimônio, agosto? O Centro de Apoio costuma, sempre na data do Dia do Patrimônio Cultural, promover algum evento, né? Esse ano, a gente resolveu unir essa data com a nossa oficina de patrimônio cultural, que a última, eu acho que o Udo participou, foi em Garibaldi. Nós vamos fazer esse ano em Rio Grande, e daí houve um pedido da Prefeitura de Rio Grande que
a nossa atividade coincidisse com a Semana do Patrimônio Cultural de Rio Grande, que eles vão ter várias atividades. E a gente achou muito bacana, muito integrador. Então, no dia 24, nós vamos ter a oficina, que é o dia todo. De manhã são palestras e de tarde são grupos de debate sobre pontos previamente identificados numa reunião preparatória, e daí a gente extrai conclusões e divulga na intranet do Ministério Público essas conclusões. E vamos tentar fazer também no dia seguinte uma oficina de um projeto que está sendo desenvolvido por sugestão nossa pela Promotoria de Rio Grande, que é a elaboração de um plano de contingência para enfrentamento de desastres relacionados ao patrimônio cultural. Foi a primeira promotoria do Estado que aderiu a esse nosso projeto institucional. A gente, com a ajuda do IFAI e com a ajuda do IFAM, nós fizemos esse trabalho colaborativo, Sinara, bem tecnológico, porque ele está todo disponível na internet, inclusive no site do próprio IFAM. O site do IFAI é mais, digamos assim, acanhado, eles mesmos dizem isso, que é muito antiquado, não conseguiram atualizar a página deles até hoje, mas o IFAM está lá divulgada a nossa guia prático de elaboração de planos de contingência. A gente se inspirou bastante no plano de contingência da CODESAL, que é a Defesa Civil de Salvador, que fez um plano para o Centro Histórico de Salvador, que é gigantesco, né? E a gente fez 2 oficinas com eles nos ajudaram, e ficou muito bacana. E, justamente, a Promotoria de Rio Grande foi a primeira a aderir, e pretendemos fazer no dia 25, uma oficina com a comunidade, com os atores de Rio Grande, para trabalhar essa temática. Aí está falando da plataforma do patrimônio imaterial, né? O IFAM, eu acho que é na página do IFAM, na Superintendência Gaúcha aqui do IFAM. O guia de elaboração dos planos de contingência. Bom, dentro da programação, eu acabei me associando, assim, junto à Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo. Então, no dia 12, à noite, na Fevale, na Universidade Fevale, nós vamos ter um evento, onde eu fico muito feliz, a doutora Ana Marquesan aceitou o convite, vai palestrar lá, e junto com o arquiteto André Uia, né, que também trabalhou muitos anos e continua trabalhando com a questão do patrimônio cultural, foi inclusive perito do Ministério Público na questão do patrimônio cultural, e vamos fazer uma conversa, uma mesa redonda lá, que vou ser o mediador desse evento, tá? E temos alguns outros eventos, né, como visitas guiadas, né, sempre fantástico. Novo Hamburgo tem um potencial fantástico nessa área de patrimônio cultural, né, e graças a Deus, parece que as pessoas, em especial em Hamburgo Velho, começaram a despertar, né, sobre a importância do patrimônio cultural. Então, a gente vê muito empreendimento acontecendo na área de Hamburgo Velho, no corredor cultural, né, conforme o plano diretor, mas que não é a área de tombamento do IFAM. Né? É uma pena que o IFAM, naquela ocasião, não tombou todo o corredor cultural, e infelizmente o IFAI também não o fez. Né? Mas tudo bem, né? A luta a gente continua. Talvez um dia, né, se bem que o plano diretor o protege, né? Protege e através dos instrumentos municipais de acautelamento, né? Mas, enfim, tem essa programação, essa programação, se tiver interesse por parte da comunidade, participar no dia 12 de agosto, procurem no Instagram, nas redes sociais da Secretaria de Cultura, lá tem QR Code para fazer a inscrição, né? Para o evento no dia 12, então, 19h30, não me lembro bem, no prédio azul da Fevale. Então, as pessoas podem se inscrever para participar do evento. Ele é aberto à comunidade também, não só para acadêmicos de arquitetura, urbanismo e do curso de Direito. Excelente, vamos divulgar muito, né? E para finalizar, uma última mensagem aos gestores, aos conselhos de patrimônio,
uma mensagem inspiradora para essa nova fase do patrimônio, que é uma fase... Cada ano eu sinto que ele traz novidades. O patrimônio cultural sempre traz novidades. Eu adorei saber sobre esse guia. Vou procurar e vou colocar o link aqui embaixo da nossa conversa, doutora Ana. Sim, sim. A mensagem que fica, eu penso que cada vez mais, né, a gente tem que tratar do patrimônio e do seu território, né? Não visualizar os bens de uma forma isolada, tentar um olhar mais de ambiência, um olhar que vislumbre o bem cultural no seu contexto, né? A própria carta de Xi'an, que versa toda ela sobre em torno dos bens culturais, né? Se a gente lê a carta inteira, a gente vai ver o quanto ela está inspirada na ideia de imaterialidade, né? Você preserva o bem, a matéria, o corpo, enquanto consegue também preservar as práticas culturais que ali ocorrem. Porque senão você condena aquele bem cultural a um isolamento, né? Você descontextualiza ele de tal forma que você pode matar aquele bem aos pouquinhos, porque o bem cultural ele é corpo e ele é alma, né? Assim como a gente pode praticar ações abusivas contra a materialidade do bem, por exemplo, eu sempre cito o exemplo de uma gafieira que se instalou em São Cristóvão, que foi a primeira capital de Sergipe, e que as pessoas sambavam no balcão corrido de madeira. E, claro, aquilo ali não resistiu e veio abaixo. Então, foi uma prática abusiva à materialidade do bem cultural. Mas há também práticas abusivas à alma do bem cultural, ou seja, a gente implantar atividades que atentem contra a dignidade do bem. E daí ele se perde também. Então, tudo é muito delicado, né? Mas eu penso que realmente as políticas de valorização, elas não passam somente pela ideia de lucro, né? Quem investir em museus, quem investir em patrimônio cultural só com a ideia de que aquilo ali vai trazer geração de emprego, geração de renda para a coletividade, talvez não atinja o sucesso. Nós temos que pensar muito mais naquilo que o patrimônio pode nos render enquanto elevação espiritual do indivíduo, né? Enquanto função edificante da nossa cultura, da nossa memória. Aí sim, daí nós, de uma maneira meio que natural, vamos também melhorar a nossa atividade econômica. Eu penso, realmente acredito nisso. Perfeito, assim como a saúde do ser humano, a saúde das cidades depende da preservação do seu patrimônio cultural. E eu achei, Udo, eu quero compartilhar, porque eu acho os guias do Ministério Público são realmente uma preciosidade e merecem ser difundidos. Então, aqui está o guia, né, doutora Ana? É esse? Esse, exatamente. Uhum. E é técnico para impulsionar a adoção de planos de contingência para a proteção e preservação de centros e conjuntos históricos de municípios do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem bastante orgulho, porque a gente notou na atuação que a gente fez durante a enchente, né, que requer um olhar especializado, né, para tu, por exemplo, remover o acervo de um museu, não é a Ana chegar lá, moda Miguelão, e sair carregando tudo, que daí tu vai poder estar danificando aquele bem, fazendo aquilo de uma forma sem expertise necessária, né. Perfeito. Excelente, vamos divulgar, vamos deixar aqui também no Centro de Estudos em Direito Municipal. Udo, tu queria falar e eu te interrompi, desculpa. Não, na verdade, assim, tu falaste sobre a questão dos conselhos municipais, e aí, eu acho que sim, eu acho que existe um recadinho, vamos dizer assim, que eu gostaria de passar para os conselheiros, para aquelas pessoas que fazem parte de conselhos municipais, né? A gente consegue, assim como o poder público tem o dever de proteger e de criar instrumentos para que as pessoas tenham condições de manter
o seu patrimônio cultural, seja uma obra, seja uma edificação, lá, porque isso é importante para toda a coletividade. O conselheiro que está dentro do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural, ele tem que se dar conta que ele representa, naquele momento, dentro daquela entidade que ele representa, mas ele representa a coletividade. Tá? Então, as decisões tomadas dentro desse conselho, elas têm uma repercussão, né? E tem repercussão em cima de quê? De um bem que pertence a todos, a uma coletividade. Então, a gente vê que, às vezes, decisões são tomadas com base em emoção ou por convencimento de um proprietário que quer tirar acautelamento, e isso não deve nortear o trabalho do conselho. Tá? Ele tem que sempre se lembrar que ele representa a coletividade, que isso é um direito de todo mundo, e de que é dever dele, né, fazer o máximo para proteger. Tá? Então, a gente vê, como eu mencionei, episódios em que, às vezes, o conselho toma decisões não baseadas na técnica, né, podem dar uma repercussão muito negativa, né, inclusive com ações civis públicas, não, com a própria interferência do Ministério Público, né, para proteger aquele bem para as futuras gerações. Tá? Então, façam sempre com uso da técnica, com o devido estudo técnico, exijam que se há um pedido para a intervenção, né, ou para a retirada de uma proteção, que sejam apresentados os estudos, né, que justifiquem o perdimento daquele bem. Inclusive, no último encontro que nós tivemos em Garibaldi, doutora, eu fiz parte do grupo, tá, em que a gente elencou, no grupo de estudos, no encontro em Garibaldi, Patrimônio Cultural, promovido pelo Ministério Público, em que momento se justifica a retirada de um acautelamento, a retirada de uma proteção de um bem cultural, em que momento se justifica? E a gente chegou a conclusões que em pouquíssimas situações isso deve acontecer. Então, isso fica meu recado aos conselheiros. Tenham isso em mente. Perfeito. Eu quero agradecer muito por essa mensagem, aos conselheiros a mensagem do Udo e aos gestores a mensagem do cuidado com o patrimônio cultural como elevação de espírito e da personalidade, né? Direitos que devem ser protegidos dentro das cidades para a coletividade, né, para futuras gerações. Muito obrigada pela aula de vocês, muito obrigada pelo tempo dedicado ao Centro de Estudos. O Centro de Estudos agradece muito o conhecimento, os estudos, todo o trabalho feito. Doutora Ana, muito obrigada, a senhora é a nossa inspiração. Vocês que são, muito legal, obrigado mesmo. Obrigada, Udo, e até dia 12, então, nos vemos em agosto. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.